Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati com você para mais um evento de atualidades. Estamos conversando temas aí do primeiro semestre de 2012, você tem aí como referência conteúdos do mês de maio que foram significativos, vale a pena observar. Do ponto de vista da política nacional tem um tema muito legal que pode cair em próximo, na verdade já caiu, que é a Lei de Acesso a Informações Públicas, que entrou em vigor em maio. Esse assunto ele é forte para nós, porque ele cabe em atualidades, ele cabe em arquivologia, tem vários conteúdos, gestão da informação e de documento, tem assunto que pode derivar desse tema. Em atualidades, o importante é saber que o governo Dilma sancionou uma lei em novembro e ela entrou em vigor em maio. E o cidadão tem direito a pleitear informações junto a órgãos públicos. Conversar um pouquinho sobre isso. É claro que não é só este tema de política nacional que vale a pena observar. Temos que ficar de olho em outros assuntos também. E é isso que faremos. Então vamos comigo aqui. Política nacional, vale observar. Comissão da Verdade. Você recorda que no mês de maio nós tivemos também toda uma polêmica em torno da famosa Comissão da Verdade. O presidente Dilma sancionou uma lei em novembro, criando a Comissão da Verdade. E aí vamos recordar. Por que o tema de maio, professor? Porque a presidente Dilma anunciou a comissão em novembro de 2011, mas só em maio anunciou quem seriam os integrantes da comissão. Então tem a lista dos membros. Nós, claro, não imaginamos, de repente o avaliador fica pensando assim, quem é membro da Comissão da Verdade? Mas se porventura aparecer, você tem a lista aqui dos integrantes. São 7 integrantes. Então está aqui para você, o Zé Carlos Dias, o ex-ministro, o Gilson Dipp, também, que foi ministro supremo do Superior Tribunal de Justiça, Rosa Maria Cardoso, advogada, Cláudio Fontineres, ex-subprocurador, Paulo Sérgio Pinheiro, diplomata, Maria Rita Kel, professora, e José Cavalcante, jurista. Então está a lista aí, mas por favor, não é esse o foco, hein? Não ficar decorando o nome. É lembrar o que é a Comissão da Verdade e o que ela tem por fazer. Eu acho que esse é o tema central para nós. Nesse sentido, qual é o enfoque? Então vamos lá. A Comissão da Verdade deve apurar violações a direitos humanos entre 1946 e 88. Tá? Vale sempre observar essa referência, ok? Destacando nesse sentido que a ditadura militar tem um peso importante e é um assunto interessante aqui para nós destacarmos. É óbvio que ele vai se concentrar no período da ditadura. É interessante observar. O que nos leva aqui sempre a recordar um ponto importante. Aqui, peraí, professor. A ditadura militar acabou em 85, o senhor não sabe disso? Sei, sim senhor. 1964, 1985. Por que a comissão vai até 88? Até a promulgação da nova Constituição. Porque, gostando ou não, até 88 nós estávamos sobre a égide da Constituição feita no período militar, a de 67, considerada uma Constituição autoritária, lei de segurança nacional e coisas do gênero. Então, apesar de vermos um ambiente democrático pós-85, a comissão vai até 88, então você vai tomar cuidado aí com esse detalhe. Bom, mas por que começou em 46 se nós vamos estudar só a ditadura militar? Espera aí. Esse é um outro tema interessante, né? Apesar do foco ser a ditadura militar, deu a impressão que a presidente Dilma quis contemporaneizar um pouco, né? Abrir mais, olha, nós vamos pegar de 1946 a 88, então são vários governos. Sim, mas o foco, onde é que estão os desaparecidos políticos? No período militar. Principalmente a partir de 68, quando a coisa se intensifica. No período de 68 e 74 é o período mais agudo da ditadura militar, onde você tem uma onda de violência, claro que você tem episódios posteriores e até anteriores, mas fica claro, o presidente Dilma quis, nessa ação, enfocar a ditadura militar, só que esticou a corda, e aí eu pergunto para você em prova, qual é o período analisado? 46 e 88, ponto final. São 2 anos que a comissão vai investigar, sim, vai requisitar, vai analisar documentos, já está fazendo isso. Gerou-se até algumas polêmicas em torno de algumas personalidades. Deputado Rubem Paiva, se você já ouviu falar, pai do escritor Marcelo Rubem Paiva, que sumiu no começo dos anos 70 e ninguém sabe onde está o seu corpo. Foi um dos primeiros a ser discutido aí, a investigação, como também a morte do jornalista Vladimir Herzog em São Paulo, no meio dos anos 70. Então são alguns aspectos que foram levantados nesse período e que poderiam levar a uma questão sobre o passado, né? Então essa é a nossa preocupação. Tudo bem? Então fica de olho aí. Outra coisa importante, e aí você vai entender, a comissão não tem caráter punitivo, não vai punir ninguém, só esclarecer fatos. Esse é o objetivo, então, recordando. Aqueles detalhes você precisa tomar a sua atenção. É aquela ideia. Vai pegar um período então, de 1946 a 88, tem 2 anos para investigar, tem 7 membros, não tem caráter punitivo. Essa é a Comissão da Verdade,
vale destacar. Aí você fica tranquilinho, só esse cuidado com data realmente que vale observar, mesmo sabendo que do golpe de 31 de março de 64, a posse de Sarney, a 15 de março de 85, esta teoricamente seria a ditadura militar, mas esticou-se um pouquinho mais a corda para frente até 88 e voltou para trás até 46. Vale lembrar, esse é o período, toma cuidado. Muito bem. Que mais, professor? Vamos falar da Lei de Acesso a Informações, essa que entrou em vigor em maio. A Lei 12.527/11, né, 2011, engasgou aí, né, professor? Ela entrou em vigor em maio, 16 de maio. Qual é o objetivo? Destacar. Várias reportagens surgiram, a Folha de São Paulo, mesmo o Jornal Estado de São Paulo e outros jornais, na internet também, a dificuldade de vários cidadãos que buscaram, já que a lei está em vigor, informações de seu interesse e se depararam com um imenso problema para conseguir. Então, a lei entrou em vigor, mas o Estado brasileiro não está preparado. Você tem acompanhado aí algumas polêmicas, não é? A Câmara dos Deputados divulgou os salários dos parlamentares, seus assessores, etc., aquela papagaiada toda lá. Só que o Senado conseguiu uma liminar e não divulgou nada. Então, tem certos órgãos que estão resistindo a divulgar, porque não é aquela coisa só de informação sobre o cidadão, sobre a minha vida, mas informações também sobre a administração pública que você pode pleitear. Então essa é a polêmica toda. Muito bem. Foram 180 dias para adequação da lei, sancionada em 18 de novembro. O que se questiona é justamente a demora dos órgãos em se preparar para esse processo. Então cabe aí observar. Outro ponto importante que não devemos esquecer. Se eu perguntasse, mas do que trata a lei? A lei obriga órgãos públicos, não importa o nível, a oferecer informações das suas atividades a qualquer pessoa que solicitar os dados. Essa é a questão. Pessoas que tentaram, não conseguiram em alguns órgãos, em alguns níveis, em algumas esferas, obter essas informações. Então, alguns questionamentos que surgiram aí sobre a pouca disposição, mas para nós objetivamente em prova. Né? O que poderia ser relacionado a esse tema? É lembrar da lei de acesso. Mas você falou que essa lei possibilita perguntas em outros lugares. Sim, por exemplo, a lei traz uma mudança interessante sobre sigilo da documentação. Documentos públicos têm grau de sigilo. A lei antiga, a 11.111/05, falava em 4 níveis de sigilo. A nova lei só fala em 3. A lei anterior falava em 30 anos, documentos ultra-secretos. A lei nova fala em 25. Então diminui o prazo de restrição de acesso a documentos sigilosos. Essa é uma observação interessante para você visualizar. Então não custa nada depois você dar uma olhadinha, principalmente no artigo 24 dessa lei, a nova lei, porque ele conta um pouquinho sobre o sigilo das informações, grau de sigilo. Então dá para você aproveitar para a atualidade e para outros conteúdos também, se você precisar estudar. Bom, professor, pergunta de prova sobre esse tema. Está aqui para você, ó. Uma questão de 2012 da VUNESP, feita na Prefeitura Municipal de Sorocaba, perguntou o seguinte: em novembro de 2011, a presidente Dilma sancionou a Lei de Acesso a Informações Públicas. Entre os setores do governo que mais fizeram oposição à lei está... então, olha que danado esse avaliador. Ele queria saber o seguinte, a VUNESP de vez em quando nos apronta, qual foi o órgão que mais resistiu a abrir as informações? Não foi o Banco Central, não foi o Ministério da Fazenda, não foi o Ministério dos Esportes, não foi, né, professor? Quem será que tem mais coisa para esconder e que não gostou desse negócio? Aposto que foi o Ministério da Defesa. Não, senhor. Onde a gente tem mais dor de cabeça não é lá. Onde a gente tem mais dor de cabeça é no Itamaraty. Os diplomatas alegavam que algumas questões não seriam adequadas para serem reveladas. Por que o Itamaraty, professor? Por que o Ministério das Relações Exteriores? Ora, tem certas coisas que a gente faz, principalmente em relação aos vizinhos, que não é bom mostrar para a sociedade. Dizem aí as más línguas. É verdade, né? Os diplomatas que gostam de negociar, né? As claras só aperto de mão. As grandes negociações não são as claras, você sabe disso. Então, foi o principal foco de resistência. Mas da onde a VUNESP tirou isso? Uma reportagem feita pelo Estadão, o jornal falou dessa questão, não só o Estadão, outros jornais falaram desse tema, sobre a forte resistência, que o Ministério das Relações Exteriores era contrário, né, a essa abertura generalizada de documentos. Na verdade, tentou. O Ministério da Defesa, que não está citado aqui, fez uma outra coisa, também feia, divulgada pela imprensa. Na primeira semana de maio, ainda em vigor a lei velha, aumentou o prazo de vários documentos. Então, reclassificou um monte de documentos
Porque a partir da entrada em vigor, você não pode mais usar aquele prazo de classificação. Sim, então o que eles fizeram? Como a lei não tinha entrado em vigor ainda, usaram o prazo anterior. Então, jogaram bem para frente acesso a vários documentos. Foi a maneira que alguns órgãos encontraram para dar uma... não é muito correto, né? 10, 15 dias da lei entrar em vigor, você mudar a classificação do documento. Mas foi no Ministério da Defesa a denúncia que surgiu. E no Itamaraty, nariz torcido para a divulgação desses dados. Fique de olho, hein? É um tema interessante, dá para cair em prova. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.